pós-milenismo, pré-milenismo histórico. Obrigado. Terá um bom galardão no céu. Onde não sei. Pode pôr em qualquer lugar. Quer ter um cantinho da escada? Eu pego. Pode pôr aí para mim, né? Não estou pensando não, tá? Quem derrubar o pastor não vai para o céu. Então, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e amilenismo. Tem gente que nem nunca ouviu falar dessas coisas. Vai ser talvez a primeira vez que alguém vai falar isso para você. Os irmãos estão chegando agora, no que se trata. Na igreja, já há muitos anos, é comum haver essas várias visões, mesmo dentro da igreja presbiteriana. São visões, interpretações do texto bíblico acerca de quando se dará o reino milenar de Cristo, que nós vamos ver registrados lá em Apocalipse. Abra lá Apocalipse 20. É o único lugar da Bíblia que fala sobre o reino milenar de Cristo. A Bíblia fala sobre o reino de Cristo. O reino está próximo e já chegou. Mas, inclusive, ele foi coroado Rei dos Reis em Apocalipse. Isso é falado também em Apocalipse, capítulo 19. Você verá o Pôncio Pilatos dizendo que ele é o Rei dos Judeus. Mas a única expressão sobre o reino milenar está aqui em Apocalipse 20, verso de 1 a 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, primeiro que ele viu o anjo que desceu do céu e aprisionou Satanás. Agora vai dizer: vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui está o reinado milenar. Essas visões, elas se baseiam na Bíblia, mas temos bons crentes, bons teólogos, presbiterianos e não presbiterianos, que defendem cada uma dessas posições. E nós só vamos aqui fazer uma apresentação básica. Eu não sou especialista nessas posições escatológicas. Eu conheço mais a minha, que é a milenista. Mas vou tentar aqui ser justo, decente, com os irmãos pré-milenistas, com os irmãos pós-milenistas, tentar apresentar aquilo que eu sei acerca destas visões, para que vocês conheçam e façam escolha, de preferência milenista. Mas eu quero tentar ser máximo aberto, brincando até com o irmão pré-milenista que já está chegando ali, já veio ali preparado, computador na mão. Chegou a irmã Jessica, se ela não viesse, ia mandar um e-mail para ela cobrando, porque foi ela que pediu para a gente falar disso. Tá bom, irmãos? Então, assim, não imagine você que a gente em 2 aulas vai conseguir dar um curso de escatologia pré-milenista, pós-milenista. Isso é impossível. Nem eu tenho condições de fazer isso. A gente vai tentar apresentar essa visão de uma maneira justa, sem fazer aquilo que é comum a gente fazer, Faz brincadeira, está vendo essa posição aqui? Eu tenho isso errado. Vamos tentar apresentar alguns textos que eles
vão por base para defender essas posições. A semana que vem eu vou apresentar aquilo que eu conheço mais, que é o amilenismo. Então hoje vamos ficar em pós-milenismo e pré-milenismo histórico, porque eu tenho que fazer essa distinção. No pré-milenismo nós temos uma corrente chamada pré-milenismo dispensacionalista, e nós não vamos abordar essa teoria porque a gente não tem tempo, e ela exige um pouco mais da gente apresentar o que é o dispensacionalismo, que é mais que uma visão escatológica. Dispensacionalismo é uma visão da própria história, que é, em resumo, a história está dividida em várias dispensações. Deus vai mudando o rumo da história, como se Deus trabalhasse de um jeito numa dispensação, de outro jeito na outra, de outro jeito na outra, e de outro jeito na dispensação perto do fim, na dispensação milenar. Então, se exigiria um pouco mais de nós, tá bom? Eu pedi aos irmãos que dirigissem nossa música, porque eles são mais especialistas que eu, e eu quero muito que vocês que tocam, que gostam de cantar, usem o espaço da quarta-feira para isso. Dirigir cânticos de louvor, dirigir hinos, porque a gente precisa dar esse momento nosso, essa alegria que a música proporciona. Não é igual no culto. O culto tem uma liturgia muito específica. Aqui é um momento em que cantamos os louvores do Senhor, né? Não com a mesma perspectiva do culto de domingo, uma perspectiva até mais horizontal. Nós podemos usar essa música para falar entre nós das coisas que Deus faz. Então hoje dirige os cânticos os irmãos Vitor e Natália. E se vocês quiserem acompanhar alguém para cantar, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Mais força, né? Boa noite. Boa noite. Melhor. Só não vou chamar a gente para cantar, pastor, porque foi meio assim, fui pego de surpresa, né? Aí não tem o microfone ligado. A gente, próxima semana eu vou deixar tudo aqui. A gente ajeita. Vamos colocar de pé. Vem, essa é a hora da adoração. E nesse momento aqui na igreja a gente possa realmente usá-lo para adorar a nosso Deus. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim começar para adorar. Vem assim começar gentil. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Ele escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, essa é a hora da adoração. Começar para adorar. Vem assim começar a sentir o Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Ele escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Ele escolher o tesouro maior terá.
Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele oração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem, assim como estás, vem. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Vamos fazer assim. Irmãos, antes da gente começar, obrigado, muito obrigado. Antes de começarmos a pensar e falar, apresentar essas visões, vamos falar um pouco sobre a importância disso. Nós usamos um discurso, é comum o nosso discurso dizer o seguinte: olha, não importa qual seja a visão que você tem. De fato, eu não posso condenar biblicamente nenhuma posição. Não tem como estabelecer uma interpretação única. Os próprios grandes teólogos da igreja, até os dias de hoje, é lógico, cada um defende a sua posição e vai dizer: o meu argumento é esse, e eu sou contra o argumento do fulano por isso. Mas uma teologia sadia e uma igreja que trabalha de forma sadia com essa questão, ela dificilmente vai estabelecer uma postura. Essa é a única postura que nós temos. A Igreja Presbiteriana do Brasil jamais fechou essa questão. Irmãos, aqui na frente está mais friozinho que aqui está ligado. Aí atrás está mais quentinho que está desligada a máquina para escolher. Tá? Não estou vendo vocês abandonando aí, se quiserem, fique à vontade. Tá? A Igreja Presbiteriana do Brasil jamais fechou uma questão. Por que vocês estão apagando tudo? Acende aí, deixa aceso. Está querendo tudo aceso. Eu estou falando do ar-condicionado. Então assim, então não somos nós que vamos fazer isso. Eu não sou exclusivista da minha posição escatológica. Mesmo aqui, por exemplo, o pastor Abel, que é nosso pastor Abel, tem a posição pré-milenista. Eu discordo dele, talvez ele nunca me disse o que discordava de mim, mas
ele e o filho dele têm posições diferentes, né? Então, se você tem a sua posição, o meu propósito aqui não é criar uma dificuldade para você, é só expor, para que a gente conheça. E aquele que ainda não entendeu, não viu, não sabe, eu tenho que escolher uma posição escatológica. Vou ser bem sincero, acho que não é tão necessário, não é uma coisa definitiva. Mas aí, então, pastor, qual é a importância disso aí? Tá? Dependendo da sua posição escatológica, lembra que nós estamos estudando sobre o pensar escatológico? Esses são os nossos estudos estão assim. Nós estamos vendo que a Bíblia, ela propõe uma maneira de pensar o presente de forma escatológica. Então, eu não vivo nesse mundo sem uma perspectiva do mundo por vir, de como esse mundo por vir se realizará. É evidente que tudo que eu vim ensinando até agora estava recheado de posições amilenistas, que é como eu vejo as coisas. O seu pensar escatológico, ele irá ter mudanças de atitude dependendo da sua posição em relação a essas correntes. Vocês vão ver quando eu apresentar agora o pós-milenismo, que é a menos conhecida das três, que o pós-milenismo terá uma atitude diante da presente era muito diferente do amilenista. Para ser bem sincero, em alguns aspectos até distante. Porque o pós-milenismo é extremamente otimista com a humanidade. E eu apresentei, quando eu falei da grande tribulação e da crescente, do crescer do mal, que o amilenista, ele tem o lado positivo centrado na igreja, mas não na humanidade. Que ele vê o crescimento do mal. Então, se eu tenho uma visão otimista da humanidade presente, eu tenho um pensar escatológico diferente. Então a minha posição, ela é importante à medida que ela me ajuda no modo como eu vou agir. Então ela altera aspectos. Ela altera tudo? Não, óbvio que não. Tem coisas que são óbvias na Escritura, que Cristo vai voltar. Todo crente é preparado, seja ele pós, pré, milenista, todo crente é preparado para a volta de Jesus. Todo crente sabe que a volta de Jesus é o evento escatológico mais importante, que é a chegada do rei. Então veja, tem coisas que não mudam. Isso, você continua esperando a vinda de Jesus, mas como ela vai se dar, pode mudar a sua posição. Então eu queria deixar claro o seguinte: pode não ser um assunto definitivo em termos de fé, mas ele pode ser um assunto muito importante para o seu posicionamento diante das coisas e da realidade presente. Tá ok? Como é um assunto pouco conhecido, fique à vontade para fazer perguntas. Elas serão todas muito bem-vindas. Sem responder todas, vou saber tudo de braço pronto, principalmente em relação às outras duas posições. Dificilmente eu terei respostas muito profundas. E, aliás, não quero propor nenhum estudo profundo dessas visões. Eu quero propor uma apresentação de cada uma delas. Ok? Tudo bem. Bom, alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não vou dar três. Vamos fazer uma enquete aqui? Quantos de vocês já conhecem as três posições? Sabe? Alguma coisa sobre as três posições? Uma pessoa, duas, três. Quem mais? Levanta a mão aí. Fala. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas sabem alguma coisa sobre as três posições. Os demais não sabem nada, ou só sabem, quem só sabe de uma posição. Ó, sei alguma coisa de uma só. Eu sei de uma só, mas eu não sei identificar quais as três. Você sabe alguma coisa, mas não sabe quem é quem. Se eu posição. perguntasse assim, quem de vocês é adepto à posição do filme Deixado para Trás? Aí seria mais fácil. Né? Ó, essa é a minha posição preferida, né? Tá bom. Quantos de vocês já adotaram uma? Você, eu conheço as três e eu já escolhi uma. Essa é a minha. Uma? Quem mais?
Você já tinha falado que tinha mais simpatia pelo pré-milenismo. História do dispensacionalismo. História. Só queria ratificar que eu falei na outra quarta que eu e meu pai nós éramos amilenistas. Não somos. Não somos. Eu errei a categoria. Nós somos pré-milenistas históricos. Pré-milenistas históricos. Ok. Tudo bem. Mais alguém? Vamos lá. Irmãos, a grande dúvida não tem nada a ver com a primeira vinda de Jesus, embora uma dessas posições ela vá resvalar bastante para uma delas, é bastante significativa a primeira vinda de Jesus. Nós temos um momento histórico chamado primeira vinda. Eu vou simbolizar aqui com a cruz de espinhos, tá? A vinda do Cristo sofredor, do homem sofredor. Nós temos um período histórico que vai da primeira vinda até a segunda vinda, que nós vamos simbolizar assim, o Cristo Rei. Ok? As três histórias, as três visões consideram duas vindas de Jesus. Isso não muda. É bíblico. Isso não muda. O que vai mudar é exatamente a ideia de reino milenar. Quando é que esse reino milenar irá acontecer? Então, por exemplo, os pós-milenistas, eles vão dizer o seguinte, vou pôr aqui, pós. Eles vão dizer que acontecerá um reino milenar, a vinda de Jesus, ela acontecerá após um reino milenar. Então, tem a história da igreja. A história da igreja, eu vou explicar já essa posição, só vou dar uma geral. A história da igreja vai chegar num momento em que vai começar o milênio, que não é literal. Deve ter algum pós-milenista que considera o reino literal. Deve ter. Mas sempre temos nessas posições alguém que considera esse reinado milenar literal. Principalmente entre os pré-milenistas históricos. Por isso que eles são históricos. O reino é literal de 1000 anos. A história continua. Ok? Então, o pós-milenista diz: a volta de Jesus acontece após o milênio. E aí eu vou explicar como é que é esse milênio dos pós-milenistas. Os pré-milenistas vão dizer o seguinte: a volta de Jesus inaugura o milênio. Então ela vem antes do milênio. Então Jesus volta, aí tem uma série de coisas que acontecem, nós vamos apresentar como é que eles entendem essa volta em milênio, o que acontece aqui. Então, para eles, Jesus volta antes do milênio. Entendeu? Então, o reino milenar de Cristo, vamos melhor dizer, o reino milenar de Cristo, ele vai considerar o reino milenar de Cristo exatamente esse período aqui. Ele vai dizer que Apocalipse 20, 1-6 é, em parte, uma descrição deste período. Ok? E o amilenista, que eu estou, os autores mais recentes, quando eu digo mais recente, eu estou dizendo de ontem. Estou falando do século passado, que vem estudando isso, gostariam de alterar esse nome e colocar algum outro nome, mas esse é o nome usado comumente para essa posição, porque sugere que a gente não crê no milênio, e não é verdade. Nós cremos no milênio e que a volta de Cristo acontecerá após o milênio, mas que o milênio não é um período dentro da história. O milênio começou na primeira vinda. Então, assim, a ideia amilenista é de que nós não vamos ter este período específico
mas o que o período é o período da história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Os pós-milenistas, porque eles encaixam o período do milênio deles junto com o período, na mesma circunstância, antes da volta de Jesus, em alguns aspectos vão crer em coisas iguais a estes, no que diz respeito ao estado futuro, depois da volta de Jesus. Já os pré-milenistas vão dividir o estado futuro depois da volta de Jesus entre milênio e o final, o estado futuro mais à frente. Então, esses dois grupos aqui vão considerar, depois da volta de Jesus, coisas muito iguais. Os eventos da volta de Jesus para os dois grupos, coisas muito iguais. Muda a posição na história. E os pré-milenistas mudam a posição na história e muda a posição de como encarar o evento da volta de Jesus. Então os pré-milenistas são, digamos, a posição escatológica mais ousada em termos de descrição histórica da volta de Jesus. Ok? Me perdoem a voz, né? Está péssimo para vocês, vai cansar vocês. Alguma pergunta até aqui? Alguma observação? Estou à disposição para os pós e prés para fazer as suas observações. Eu não entendi o milenista direito. O amilenista, bom, eu estou apresentando só o resumo e a gente vai apresentar mais detalhes. O amilenista acredita que o milênio já aconteceu, já começou. Quando Jesus Cristo foi aos céus. Eu estou colocando aqui na morte, mas aqui só naqueles eventos: morte, ressurreição e ascensão. Aquele período deu início ao milênio. Então nós já estamos no período de reinado de Cristo, o reinado milenar de Cristo. Tá bom? Tá bom, pergunta, né? Entendeu agora? Entendeu a distinção? Entendi. Ok. Obrigada. Vamos lá para os pós. Quer perguntar? Fez assim, essa cara assim, de perdão. Pós-milenistas. Eu já disse aqui mais ou menos a visão deles, né? O que os pós-milenistas acreditam que irá acontecer? Como eu disse para vocês, os pós-milenistas, eles têm uma visão bastante positiva da humanidade. Abra em Mateus capítulo 28. Alguém lá no verso 18 a 20. Então essa posição que nós vamos fazer é pós, tá? Versos 18 a 20. O que o pós-milenista acredita que vai acontecer antes, até a volta de Jesus? O que vai acontecer nesse mundo? Lembra que o estado futuro, a volta de Jesus, inaugura o estado futuro para o pós. Então, eles não se preocupam com o que vai acontecer depois, só a visão histórica antes. Ok? Alguém lê para a gente? 28. Jesus aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é um texto inicial básico de onde o pós-milenista, ele acredita que quando Jesus Cristo disse: eu tenho autoridade, e enviou os seus discípulos, ele estava dando aos discípulos não uma possibilidade de pregar o Evangelho, mas ele estava fazendo uma profecia de que então o Evangelho vai se espalhar por toda a terra. Então, a principal ideia do pós-milenista é de que haverá uma progressão do Evangelho, uma progressão positiva do Evangelho. Não está errado exatamente, né? O problema é o seguinte: essa é uma progressão tão positiva que o Evangelho vai converter pessoas maciçamente e que o Evangelho vai transformar a sociedade poderosamente. Que tudo isso está embrionário no Evangelho, não está?
Então ele diz o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus. E ele vai dizer, não, e se o Evangelho é pregado, o Evangelho só tende a crescer. A luz chega, o que faz? As trevas se afastam. Então ele acredita que haverá um crescimento do bem da humanidade, não só da igreja, da humanidade. A humanidade progredirá cientificamente, a humanidade progredirá moralmente, eticamente, em todos os sentidos. O cristianismo vai ser a religião majoritária da humanidade. Eu tenho um texto de um pós-milenista, fechei o livro, será que eu acho fácil? Vamos pelo menos que é mais fácil, né? O que ele diz uma coisa bem interessante, e é um livro famoso, importante e tal, Lorraine Butler. O texto que ele coloca: temos definido o pós-milenismo como aquela posição acerca das últimas coisas que sustenta que o reino de Deus está agora sendo estendido ao mundo através da pregação do Evangelho e da obra salvadora do Espírito Santo nos corações dos indivíduos, que o mundo, por fim, deve ser cristianizado e que a volta de Cristo deve acontecer ao final de um longo período de justiça e paz, geralmente denominado milênio. Então ele diz que o crescimento do Evangelho vai trazer uma maturidade para a humanidade, que o cristianismo alcançará o apogeu quando o cristianismo for majoritário, e então essa humanidade terá todo tipo de progresso moral, social, justiça e paz. Então quando ele diz isso, ele está se referindo ao progresso da humanidade a partir da pregação do Evangelho. Então o principal ponto é que ele interpreta Mateus 28 como uma profecia de Jesus. E aí você tem vários textos quando ele diz assim: e este Evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então ele subentende o seguinte: o Evangelho não pode ser só pregado, ele será pregado e absorvido. Deu para entender? É Romanos 11, 25 e 26. Alguém lê para a gente? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, para que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: irá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Vocês vão ver que os textos são os mesmos e cada um oferece uma visão dos textos, tá? Não se assustem. Sejam sábios para entender que essas interpretações são possíveis, tá bom? Então, esse período, lembra que ele disse lá: haverá um longo período de grande paz e justiça social, que o Lorraine disse. Então veja, ele acredita que esse progresso irá acontecendo. Quando o cristianismo for essa religião majoritária, essa religião é considerada por todos uma religião adequada, mesmo para os não cristãos, eles vão viver práticas cristãs que não seja de adoração, mas de comportamento, de influência. Tá? Então chegou esse tempo chamado plenitude da salvação, que é o que eles chamam também de milênio. E quando é que Cristo voltará? Quando nós tivermos vivido longo tempo dessa plenitude, aí Cristo volta. Entendeu? Entendeu, né? Bom, eu olhei para o lado do bem. O que acontece no lado do mal? O contrário. O pós-milenista, ele não vai dizer que o mal será erradicado, mas ele vai entender o mal assim: o gráfico dele do mal é o contrário. Antes da volta de Jesus, a plenitude do mal, que é a cegueira de todas as nações, enfim, né? E o mal vai seguir até lá, só que o mal vai
diminuindo, uma progressão negativa, diminuição do mal. Tá? Então ele vai, veja, eu não disse que ele tinha uma visão muito otimista da humanidade. Ele não está falando que todos os ímpios vão se converter no final. Mas ele está dizendo que o comportamento humano será grandemente influenciado pelo Evangelho a ponto de esses males próprios da sociedade irem diminuindo. Só para entender melhor. O pós, ele entende então que aquele período que o senhor circulou como plenitude, que é um longo período e tal, eles entendem esse período que eles chamam de milênio, literalmente milênio, 1000 anos? Não. Ou eles entendem como longo período? Um longo período. Como o amilênio. É o que eu disse, é que essas posições, assim, você não pode dizer eles entendem, porque é por todo mundo numa caixa só. Entendi. Tem gente que A acredita posição majoritária deles entende que isso é um longo período, que não dá para acabar 1000 anos. Mas o longo período deles começa com a ascensão de Cristo ou não? Não, né? Não, a progressão começa com a vinda, porque a vinda, ela destrói a plenitude do mal. Aí as duas coisas começam a correr juntas, o mal decresce e o bem cresce, entendeu? Só que a plenitude vem, ele não diz o ano, tá? A plenitude vem no momento em que a humanidade, em que o Evangelho alcança todas as nações, aí vem a plenitude. Ele se baseia mais em Romanos 11, que nós lemos, 29, em que chega a plenitude dos gentios e aí entra a plenitude também dos judeus. Então, nesse período de conversão em massa de judeus, é o período do milênio, que quando isso aqui estiver tão estruturado, aí Jesus Cristo fala, vocês já viram como é que é o meu reino? Como assim? Agora eu volto para resolver o final. Tá bom? Dúvidas? Eu acho que isso daí, não sei se eu vou sair fora, mas aí isso daí não bate com Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses. Então, eu vou falar disso agora. Você está no ponto certo. Como é que eles explicam o surgimento do homem iníquo? Mateus 24, como é que eles explicam a grande tribulação? Então, assim, eu vou dar a explicação deles. Eu já vi uma pregação assim, por exemplo, aí você falou que eles vão, eles seguem ali o milênio, a segunda vida de Cristo, a partir do momento que as pessoas, a plenitude, a partir do momento que as pessoas vão chegar a Cristo. Não é que vão se chegar. O Evangelho será pregado a todas as nações e o Evangelho influenciará as nações. Converterá maciçamente muitas pessoas. Haverá pessoas que não vão crer, mas que vão viver debaixo da influência do Evangelho. Então, dentro de uma progressão, de um aumento. Agora, tem uma outra, não sei se vai ser outra, mas foi que eu vi que é baseado na pregação. Todos os ouvintes de Cristo vão. Acabou. Sim. Então é esse Eles estão dizendo, no momento em que todos ouvirem, é Mateus 24, deixa eu pegar o texto só para pôr ali, aí você vai fazer a ligação. Mateus 24. Verso de número 14. Mateus 24, 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e ouvirá o Senhor. Então, para eles, Mateus 24, 14, é esse ponto aqui, ó. Quando o evangelho é pregado para todo mundo, e é uma continuação. Mateus 24 é todo esse período. O evangelho é pregado a todo mundo, aí vem a plenitude da conversão. Aí esse reino será um reino de paz, inclusive até sobre os que não são crentes. Mais ou menos, pensa nos Estados Unidos, no início da vida dos Estados Unidos, eram fortemente influenciados pela visão protestante de mundo. Até os que não eram crentes, não jogavam, não tinham... Isso acontece hoje também. Às vezes na sua família, pessoas não crentes, mas que têm um comportamento parecido com o do crente. Ele só não tomou uma decisão clara acerca de Jesus, então não é convertido.
Só falta ser crente. Só falta ser crente. Só falta crer em Jesus como seu Salvador. Mas assim, comportamento, ele não tem vícios, não maltrata as pessoas. Ele está sob uma influência benéfica que nós no Ocidente dizemos só pode vir do cristianismo por enquanto. No Oriente eles dizem que vem de outras religiões. É porque é outra cultura, influenciada de outra forma. Então, para eles, além da pregação, tem que existir também o período de justiça e colher paz. os frutos daquela conversão. Que são aqueles períodos de justiça. Se você for lá em Isaías 66, é aquele período da Nova Sião, Nova Jerusalém, onde o boi come com a ovelha, eles não, as crianças vivem o tempo que precisam, os velhos só morrem depois do 100, porque a vida é boa, a justiça social, saúde para todos, sabe? Uma visão bem positiva da humanidade. Vamos falar sobre o problema que a Sueli levantou. Como é que eles lidam com a grande tribulação e junto com ela, eles não separam o homem vil da grande tribulação. Nós também não. Quando eu digo nós, gente, nós adventistas, tá? O que eles pensam sobre isso? Eles pensam o seguinte, que um período de grande tribulação é esse período inicial. A grande tribulação já sobreveio sobre a igreja. Eles creem que haverá uma tribulação final por causa de Apocalipse 20, os versos que nós lemos no início. 1:6, que é o diabo será solto. Mas ele diz, nesse período aqui, Apocalipse disse que o diabo está preso. Então é o período do progresso. A grande tribulação veio quando ainda o mal, olha só a lógica, quando ainda o mal era muito forte e o bem estava crescendo. Aí eles justificam historicamente dizendo o quê? Lembra da perseguição romana? Lembra de como os cristãos foram torturados? Entendeu? O que mais posso dizer sobre o período deles? Então é assim que eles explicam sobre. Eles dizem o seguinte, que aquele homem viu os imperadores romanos, poderia ser. Entendeu? E de fato, a interpretação deles é que Apocalipse, o Paulo viveu dentro do Império Romano, e está dizendo que o homem viu que ia tentar dominar a igreja. Era a ideia do imperador, eles vão dizer, a ideia do imperador romano controlar a igreja. E não foram poucas as vezes que eles tentaram, na verdade. Tem até o caso famoso de Constantino, que alguns dizem que a conversão foi falsa, que ele se converteu ao cristianismo para poder dominar mais a sociedade. Não dá para julgar a conversão do cidadão que viveu lá no século III. Mas de qualquer jeito, é a visão pós-milenista. Não dá para a gente jogar totalmente fora tudo o que eles dizem, mas acredito que o otimismo deles, por isso que eu disse que essa posição disse na outra aula, é muito otimista, né? A gente vai beber um pouco de água. José, já arruma outro copo. Pode beber que é dele, então. Oi. Isso interfere a visão deles com relação ao arrebatamento? A visão deles com relação ao arrebatamento é igual a nossa. Da milenista. Vai acontecer tudo aqui. Eu vou falar agora o cenário, o que acontece na visão deles no momento que Cristo volta. Só vou dizer uma coisa. Essa visão otimista deles, ela se tornou muito popular, principalmente quando veio no final do século XVIII, início do século XIX, com a ideia do surgimento das ciências, desenvolvimento científico. Porque o surgimento de cura para análises antes incuráveis, as vacinas, o progresso científico trouxe aos pós-milenistas uma grande esperança. O que eles pensaram? Está vendo? Nós estamos caminhando rumo ao progresso.
Aí você vai ter lá nos Estados Unidos, que era um grande país cristão na época, né, até hoje, mas naquele momento, grande sede do cristianismo mundial. Embora a Europa ainda fosse cristã naquela altura, você vai ter uma doutrina chamada Destino Manifesto, que eram os americanos que mandavam gente para o mundo inteiro para espalhar a cultura americana, porque eles criam o seguinte, que a cultura americana era a cultura civilizada. Olha a postura, como muda a postura milenar, como ela muda em termos de atitudes até políticas. Aí eles mandam missionários para o Brasil, para a África, para o México, para aqueles lá do gelo, esquimós, embora já houvesse missões dos esquimós bem anteriores. E eles mandam seus missionários e outros representantes deles com essa visão de crescimento, de florescimento de uma sociedade maravilhosa. Isso tem coisas boas. Por exemplo, chega para nós aqui uma visão protestante de que é preciso ter uma escola, que seria o caso Mackenzie, para evangelizar a sociedade. Isso é um resquício já de um pós-milenismo que estava na alma dos evangélicos e principalmente daqueles que viram a ciência descobrir coisas tão maravilhosas. O problema veio em 1914. O que aconteceu em 1914? Primeiro problema. O que aconteceu em 1914, gente? Primeira Guerra. E depois na década de 40, em 1944. O que veio? Segunda. Por quê? Porque todo aquele progresso é assim, gerou uma guerra. Gerou duas guerras. E principalmente esta aqui abalou muito por causa da morte dos judeus. Então veja, aí nós temos um pós-milenismo agora, por isso nós, no nosso tempo, o pós-milenismo, uma doutrina pouco adotada. Embora ainda exista, estou falando aqui do Lorraine, um famoso pós-milenista, o presbiteriano B.B.O. Warfield, um grande teólogo presbiteriano. Então você tem, aí o pós-milenismo vai decrescer. E nos nossos dias, não preciso nem dizer, porque o nosso mundo está numa guerra só, né? Os países que não estão em guerra contra os países estão em guerra interna. Então nós temos aí uma... Obrigado, Zé. Isso é isso. Nós temos aí então uma diminuição do entusiasmo pós-modernista. Ok? Pois não. Até 1914 eles predominavam. Veja, nós já temos outras visões aqui. Seguinte, mas eu estou olhando só para ela. Eu não estou dizendo que eles dominaram, mas eu estou dizendo que ela era muito forte, mais que é hoje. Mas nós vamos ter grandes pré-milenistas e grandes amilenistas nesse período, porque os amilenistas sempre estão convosco e os pré-milenistas também. Se preocupe, pastor, no final do estudo a gente faz uma oração, o senhor se converte e fica tudo bem. Você vê que a minha garganta, ela não é pós-milenista, não vai melhorando. Ok? Agora, com relação ao fim, ele vai dizer, olha, tem esse período de plenitude, depois ou após isto, vem Jesus. O que Jesus faz quando ele vem? Aí Jesus vem para inaugurar o estado futuro. Então todos aqueles eventos, o arrebatamento da igreja, antes do arrebatamento, a glorificação dos mortos, a ressurreição, né? Ok? A ressurreição dos mortos, arrebatamento dos vivos, glorificação dos vivos, juízo, o grande julgamento. Para eles, todos esses eventos vão ter lugar no momento final da volta de Jesus,
é o momento. E nisso eles são muito semelhantes às posições arianistas. Ok? Perguntas? Não? Ah, sim, um detalhe. O milênio não diz que é um período de reinado de Cristo? Não é um período de reinado de Cristo? Se é um período de reinado de Cristo, e Cristo vem só depois, como é que se justifica isso? Boa pergunta. Vamos ver se vocês conseguem pensar como um pós-milenista. O que vocês diriam se vocês fossem pós-milenistas? Como é que é o reinado milenar de Cristo aqui? A ação da igreja representando Cristo? Isso aí. Eles vão dizer o seguinte: Cristo reina de forma espiritual, é um reinado espiritual. Você tem, por exemplo, Jesus Cristo falando: procurarão o reino, dirão ido aqui, ido ali. Jesus diz: eu, porém, vos digo que o reino não virá de forma visível, mas o reino estará dentro de vós. Então eles vão dizer: é o reinado espiritual através da igreja pela pregação do Evangelho. O Evangelho que transforma, e o Evangelho vai mostrar a sua força a mudar a mente das pessoas, da sociedade. É assim que eles explicam o reinado milenar. Tá bom? Alguém quer ser pós-milenista? Não? É uma boa posição. Vamos lá. Pré-milenista aí por hoje será só. Alguém quer dar aula de pré-milenismo? Pré-milenista históricos? Vamos lá. Só contar o que vai acontecer. Deixa eu dar uma ligadinha pro meu pai. Não precisa se dizer muito não, só contar. Se meu pai estiver disponível, eu chego em 5 minutos. Não precisa falar apaixonadamente. Guarda as reservas para a próxima semana para vocês falarem Valdinho. Os pré-milenistas, como eu já disse, também creem na vida sofredora. Quem não estava no início, eu estou simbolizando Cristo, a primeira vinda com Cristo, coroa de espinhos. Os pré-milenistas creem que Cristo vai voltar, hein? Deve ser eles creem. São bem crentes nisso, Cristo vai voltar. Basicamente, eles dizem o seguinte: Cristo volta, encerra-se um período na história e iniciar-se-á, olha que bonito, um período milenar, um milênio. Literal. 1000 anos. Por isso eles são pré-milenistas históricos. Um reinado físico, um reino físico, aqui na Terra. Não é como é que fala? Um reino espiritual igual às outras visões. É um reino de Cristo aqui na Terra. E o trono, Jerusalém. Estou falando em outra língua. Jerusalém. Em Jerusalém. O trono do Senhor será em Jerusalém. E ele reinará. Então, olha só. Quando é que vem a volta de Jesus para o pré-milenista? Pré-milênio. Por isso ele é pré-milenista. Quando é que vem a volta de Jesus para o pós-milenista? Depois do milênio. Por isso que ele é pós-milenista. Ok? Bom, os pré-milenistas, então, o evento mais significativo do pré-milenismo é a volta de Jesus. Tá? Este período histórico aqui para o pré-milenista ele tem variadas posições. Mas esse período que nós estamos, da primeira vinda até a segunda vinda, ele é só uma continuidade do período anterior. O pré-milenista dispensacionalista só vai dizer o seguinte: é só uma nova dispensação e outra dispensação e outra dispensação e uma dispensação anterior. Tá? O pré-milenista histórico vai dizer: não, a história está continuando. A diferença é que agora o Evangelho está acontecendo. Mas o importante mesmo é a segunda vinda.
Ok? Na segunda vinda, o que vai acontecer? Bom, primeira coisa, quando Jesus Cristo voltar, abra lá Apocalipse 20. Apocalipse 20. Isso é um texto importante para nós. Para vocês que são pré-ministros, não fiquem acanhados não, podem falar, porque talvez vocês tenham conhecimento que venha completar ou melhorar, e se vocês tiverem textos, fiquem à vontade. Tá? Eu não sou especialista na visão de vocês, eu vou dizer só o básico. Para um pré-milenista histórico, nós não podemos ler Apocalipse 20 sem ler Apocalipse 19. Bom, e é verdade, não podemos ler a Bíblia sem ler a Bíblia toda, né? Mas como essa visão ela é mais literalista, ela é uma visão que enxerga o Apocalipse de uma forma mais literalista, ela também trabalha com uma visão mais cronológica. Quando eu falei sobre Apocalipse, eu falei sobre aqueles círculos de a história ir e voltar em Apocalipse. Para o pré-milenista, isso é possível, mas Apocalipse é um livro mais cronológico. Então o capítulo de número 19 vai começar sobre o júbilo no céu. E olha só o que ele está dizendo. Não vou ler o texto todo. Verso 6. Alguém lê para a gente. Então ouviu uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo: não tem mais? Aleluia! Refém o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então ele vai dizer assim, está vendo? Apocalipse 19, ele está descrevendo a segunda vinda. Mais para frente, depois do verso de número 11, ele lê, por exemplo, você lê, né? Vamos economizar. Verso de número 16. Quem lê? Tem no seu manto e na sua coxa o nome de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aí depois vai descrever o que seria a vitória de Jesus na sua segunda vinda. Aí ele vai dizer o seguinte: Apocalipse 20 é uma continuação da história de Apocalipse 19. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, ele segurou o dragão, a antiga serpente, e o prendeu por 1000. Então, olha só, Jesus vem e agora Satanás é preso por 1000 anos. Entendeu? Então, já que Satanás é preso, o que acontece com o mal nesse período? Diminui. Porque os ímpios ainda estão aqui. Os ímpios ainda estão aqui. O mal não acaba. Mas ele... Então, aquele período de plenitude que os pós-milenistas colocam antes da vinda de Jesus, eles colocam depois. Aqui, então, vem a plenitude de Romanos 11, a plenitude do Evangelho. Por quê? Porque agora quem manda na terra é Jesus. Jesus dominou o mundo. Ainda há pessoas que não creem, então você está convivendo agora com duas sociedades. Vou fazer aqui um desenho. As sociedades, toda a sociedade está sendo governada por Cristo, a sociedade cristã e a sociedade ímpia. E ele governa assim, os cristãos governando até os ímpios. Esse é o governo milenar de Jesus sobre essa terra. Aí é o governo de paz, de justiça sobre Jerusalém. Físico. Há possibilidade de arrependimento? Não? Há possibilidade de arrependimento. Há possibilidade de arrependimento. Ô, pastor, depois que passa esses 1000 anos,
Está escrito aqui no verso 3, ó, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, aí eles vão dizer que um pouco antes do encerramento de todo o fim, haverá o período de tribulação. Aqui entendendo? Depois do milênio, no período próximo do fim, vem o período da grande tribulação. Nisso nós pensamos iguais, exceto o fato deles terem visto Jesus antes, e Jesus governando fisicamente aqui. Esse período é igual para eles e para nós. Nós também achamos que antes do estado eterno, como é que eu chamei aqui? Eu chamei estado futuro, né? Futuro, eterno, e eterno, você chama como quiser. Pode falar. Esqueci o nome do irmão. Douglas e? Diana e Ilza. Gente, eu vou decorar mais algumas vezes, tá bom, Douglas, Diana e Ilza. Olha. Assim, pastor, antes de falar, eu quero deixar para os irmãos que quem vai convencer nós é o Espírito Santo. E o objetivo o objetivo é você discutir a palavra de Deus é difícil. Então, assim, que a gente teve esse coloca teólogos acima da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela própria se interpreta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aí, falando da tribulação, nós pré-milenistas, pela visão bíblica, nós vemos a tribulação que é de 7 anos antes do milênio. Antes do milênio? Onde que você vê isso? Antes do milênio. Onde você vê isso? Quando a igreja será arrebatada. Então, eu tenho que... O que eu vi... É que esse período a gente chama como a guerra de Gog e Magog. Sim, esse é o período final da guerra de Gog. Então, você não chama aqui de tribulação, você só chama de guerra final. Isso, guerra final. Então tá bom, entendi. Então você tem um período de tribulação antes aqui. Isso, 7 anos. Tá bom. O que eu estou fazendo é a interpretação de Apocalipse 20. Posso deixar um versículo? Pode. Dessa tribulação aí? Pode. É Isaías. Na verdade é 2 versículos. Isaías 61. 61 é aquele que haverá no deserto, a água brotará no deserto. Isaías capítulo 61. É. O Espírito do Senhor Deus. Qual versículo? Versículo 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Mas para nós entendermos, nós vemos aqui, quando Jesus falou em Lucas 4, quando ele leu esse versículo, deixa eu pegar aqui. Hoje se cumpriu. 17, se não me engano. 17. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Só que Jesus fechou a Bíblia aqui. Ele não falou o dia da vingança. Se você for comparar com Isaías, lá fala, e é o dia da vingança do nosso Deus. E nós vemos como é o período que Deus irá derramar, será, na verdade, a ira do Cordeiro. Mas assim, sobre a Isaías 61, 1 a 3, você está falando uma interpretação do que ele está se referindo aqui. Por exemplo, Jesus vai dizer assim, hoje se cumpriu. Foi por isso que ele naquela hora foi perseguido pelas pessoas. Talvez exista algum texto um pouco mais contundente para isso. Mas esse texto de Lucas é o texto onde diz, hoje se cumpriu. Então, mas Jesus não falou, ia proclamar o dia da vingança do nosso Deus. Sim, vocês podem comparar que Jesus deixou uma parte, ele fechou. Então, você teria que no mínimo considerar o seguinte, que Isaías 61, 1 a 3, no mínimo, uma parte dele está aqui. No mínimo. Porque ele pode não ter dito a outra parte. Então toda essa parte aí fala que Jesus veio para libertar os cativos, onde que ele nós cremos que ele desceu ao inferno para libertar os cativos do cativeiro. Aí existe uma série de várias interpretações. Eu estou dizendo que no mínimo você vai ter que pelo menos dividir esse texto de Isaías
uma parte completando aqui com Lucas e uma parte lá. Eu posso até não chamar de grande tribulação. Então vamos chamar aqui sobre a guerra final, que é que está em Apocalipse 20, a partir do 7. O acampamento dos santos é sitiado. Então acontecerá um período em que o mal se fortalecerá novamente. Tá? O mal se fortalece novamente e o final do milênio é a destruição final dos inimigos. Então, uma outra coisa que acontece nesse período, sobre arrebatamento, isso é importante. O arrebatamento acontecerá quando Cristo volta. Os mortos, os que estão, acontecerá a ressurreição em duas etapas. A ressurreição, na volta de Jesus acontece a ressurreição dos crentes, dos santos. Quando Jesus volta, a primeira coisa que acontece, os santos que estavam mortos ressurgem. Ok? O que acontece com os santos que estão vivos? São arrebatados e glorificados. E ficam os santos mortos e vivos aí no mesmo estado de glorificação. Concorda? Junto com Cristo glorificado. Estes, então, ressurreição dos crentes, arrebatamento da igreja. E o que a igreja vai fazer agora? Vai governar. E o estado dos ímpios? Os ímpios ainda não ressuscitaram. E os ímpios que estavam aqui não foram arrebatados e não tiveram seu corpo no seu estado final. Quando é que isso vai acontecer? Aqui. No final. Porque aqui vai entrar o juízo. Isso. E ó, as três visões vão dizer que o juízo. Enfim. Vai falar. Não, só para acrescentar essa ressurreição só do arrebatamento, e quando acontecer que a gente vê é uma segunda volta só em duas fases, né? Uma invisível, aí a igreja é arrebatada e depois ela desce. Aí tem o período de 7 anos que acontecerá na terra, será a igreja no céu, será no céu. Acontecerá o tribunal de Cristo e as bordas do Cordeiro. Que isso também é falado no Antigo Testamento. Aí ele volta para a terra para governar a terra. Nós só temos uma dificuldade para essa visão, essa relação de crentes glorificados com homens ímpios ainda em estado de pecado. Isso é uma das grandes dificuldades para lidar com essa visão. Os ímpios que não ressuscitaram e os vivos que não foram arrebatados, eles vão ter a chance de... Os vivos vão ter a chance... Você tem um período que eles vão procurar a palavra e não vão encontrar. Então eles não terão mais chance. No período antes da igreja voltar. A igreja vai voltar. Aí você vai ter uma oportunidade para a conversão de muitos judeus. A igreja vai ser arrebatada. Nesse período... Aí tem um período, ele está dizendo de 7 anos, porque eu falo assim, os pré-milenistas são mais literalistas em termos cronológicos. Então vai ter um arrebatamento, pode ser por 7 anos. 7 anos. Vai ter as bodas do Cordeiro. Aí as bodas do Cordeiro. É o primeiro tribunal de Cristo. O ano que a gente irá receber os galardões. Isso. Aí um período aqui na Terra onde tem ausência de igreja e ausência de palavra. Mas há possibilidade de... Depois disso, a igreja volta. Quando a igreja voltar, a conversão em massa de judeus e de alguns gentios. Aí vem a plenitude dos judeus. Entendeu? Aí no período final, novo endurecimento geral. E Satanás luta contra esta igreja, que agora gentios e judeus compostos plenamente. Eu só tenho uma dúvida, na verdade, que eu vou pesquisar, porque eu não me lembro exatamente. Mas conversão em massa dos judeus, quando ele usa o termo judeu, ele não diz, não é ipsis literis, né? O povo. É o que eu disse, não dá para pôr todo mundo dentro da mesma caixa. Mesmo em outras posições, pessoas que acreditam assim, que nascidos judeus são um povo especial e serão convertidos. O Paulo
está falando dos compatriotas dele. Então ele está falando de judeu. Mas ele está dizendo, nem todo judeu é verdadeiramente israelita. Tem muito judeu que não vai se converter. Quando ele diz conversão maciça, é em grande número, mas não total. Há quem diga que seja total. Meu avô dizia. Seu avô dizia. Eu tenho o material do seu avô. Às vezes, os judeus desse período vão se converter todos. Mas isso já é uma posição extremista. Né? Ele falava até na bênção, né? Sobre todo o povo de Israel espalhado sobre a face da terra. A minha bênção, eu aprendi em parte, porque eu também sou da família de Deus espalhada pela face da terra, aprendi com seu avô. Meu pai usa sobre o povo do pacto espalhado pela face da terra. Eu aprendi, essa expressão face da terra, espalhada pela face da terra, aprendi com seu avô, isso estava na minha mente. E o que meu avô falava também, quando eu vejo nenhum pastor falar, é pelos séculos dos séculos. Dos séculos dos séculos. Eu falo até de Jesus, não é mais que eu digo. Só consigo só dizer na hora, né? Só consigo dizer isso de olho fechado. É igual a oração que Jesus ensinou. Só consigo orar de olho fechado. Fala o Pai Nosso aí, de olho aberto, sai tudo errado. Estou meio condicionado, né? Mas eu oro de verdade, eu não repito só palavra. Só uma dúvida, em relação aos pré-milenistas, eles creem que então Jesus vai voltar-se na segunda volta, e aí ele vai ter esses 1000 anos fisicamente aqui. Fisicamente. E aí quando vir a tribulação, a guerra final, Jesus vai estar aqui ainda? Jesus vai estar aqui e ele vai proteger o acampamento dos santos. É ele que vai nos defender. Nisso nós concordamos. Deixa eu falar uma coisa importante. Abre aí Apocalipse 20. A principal tese deles parte da questão da ressurreição. Primeira e segunda ressurreição. Porque assim, eu disse que é o principal problema a lidar. Como é que é essa relação de santos glorificados com homens ímpios ainda em seus pecados? Como é que é possível a igreja santa, perfeita, ainda viver em contato com esse mundo desta forma? E eles não abrem mão disso, evidentemente, por causa dessas expressões aqui. Por exemplo, Apocalipse 20, os restantes dos mortos, verso 5, os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Estão percebendo, né? Essa é a ideia deles. Os outros estão lá, até completar os 1000 anos, continuam mortos. Esta é a primeira ressurreição. Então está dizendo, os santos foram ressuscitados e estão no verso de número 4, reinando por 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição, porque o restante dos mortos ainda não ressurgiu. Bem-aventurado o santo, e santo, verso 6, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Entenderam isso? A lógica. Isso que eu acho que é importante entender. Né? Esse período, pode falar. Pastor, esse período que seria a bonança dos 1000 anos em que Satanás está preso, existe a morte? Existe a morte. Não para a igreja. Nós ímpios. Porque aí pra gente já está no estado final. Já está no estado final. A gente já está no estado final. Bom, e depois disso o estado futuro. Então nós no pré, a gente não passa pela grande tribulação, será que eu não entendi nada? Por quê? Os salvos não passarão pela tribulação, pela grande tribulação, vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Não, ele está me informando que a visão de tribulação é anterior, então nós vamos passar. Eu já vi casos de que nós... Não irá passar. Não irá passar? Só a... Quem é que passa por tribulação no período? Não, porque nós vemos assim, que as 7 igrejas do Apocalipse simboliza 7 fases da igreja. E hoje a igreja está na última, que é a Laodiceia, que é a igreja apóstola, tudo. Aí você vê Apocalipse capítulo 4, quando fala João, sobe aqui no céu, te mostrarei as coisas que iam acontecer. Naquele período simboliza o arrebatamento da igreja. Essa tribulação, a igreja vai estar onde nesse momento aqui, antes da vinda de Jesus? Está lá no céu com Cristo. Mas o arrebatamento não é na vinda? Então, é na primeira vinda, mas espiritual. Que só os crentes... eu estou dizendo o seguinte,
Então nós estamos falando, eu anotei aqui, então eu estou falando de uma vinda de Jesus e que ele tem um arrebatamento da igreja. É uma vinda. Que é isso que você está chamando de vinda espiritual. Que é para o céu. A tribulação então não está antes disso, está depois disso. Não, está no meio, junto. Quando a gente vai estar 7 anos no céu e vai ter a tribulação. Então é aqui, o meu gráfico é aqui. Esse não está aqui não. Está aqui. Que é o período sem igreja. A tribulação porque é o período sem igreja. Eu tinha entendido isso. Terá igreja, mas a igreja aposta. Sim, não, estou falando da igreja verdadeira, né? Que será o Estou falando da igreja verdadeira. Terá aqueles que não foram, sabe aqueles crentes que não eram crentes mesmo? Não foram. Meio crente. Teve tribulação. Eu identificava essa grande tribulação como a última. Então, só se for uma segunda corrente de pré-milenismo. Porque, no meu entendimento, a tribulação é nesse período que o senhor falou. Mas assim, as correntes têm vários. Só se for uma segunda linha. Tem vários pontos que somos diferentes. O que eu acho que isso aqui é importante para a era presente? Porque, veja, a gente saber como é que vai ser, teoricamente, tem que nos ajudar a nos preparar, não é isso? Não é esse o objetivo da escatologia? Nos ajudar a nos preparar para aquele momento. O que eu acho que a gente precisa pensar hoje, sendo um pré-milenista, olhando do ponto positivo, do ponto de vista positivo, é de que o pré-milenista ele tem que temer este período, temer no sentido, temer ser encontrado em falta, para não acontecer, por exemplo, dele permanecer aqui e não ser arrebatado. Ou dele no governo milenar de Cristo não participar disso. Acho uma grande incógnita é a postura dele para hoje, a não ser a santificação, que é algo desejável para todos nós, né? A relação com o mundo pecador hoje é uma relação quase sempre de distanciamento. Então nós temos grandes pré-milenistas que vieram para o Brasil. Por exemplo, Simon, o que tornou o presbiterianismo no Brasil. Embora houvesse uma corrente pós-milenista muito forte dizendo vamos influenciar a sociedade, e Simon tinha um pouco disso. Por outro lado, o presbiterianismo nosso foi mais pré-milenista que pós. E nós dissemos o seguinte: o mundo é mau, nós temos que nos preparar para o governo de Cristo, então deixa o mundo se estragar e vamos cuidar de nós. E aí nós nos voltamos para dentro da igreja. Então, o nosso presbiterianismo, ele foi bem alguns anos de expansão. A hora que ele se expandiu, se acomodou e teve, digamos assim, agora já estou instalado, ele voltou para dentro de si mesmo. Nós vamos ler, tem um autor, até a Gislene comprou o livro, Celeste por Livro, em que ele fala dessa proposta do destino manifesto dos americanos, que quando chegou no Brasil com uma visão pré-milenista, o destino manifesto não se manifestou. Não se manifestou na sociedade. Então nós criamos um tipo de cristão mais recluso, né? É uma posição escatológica, é um pensar escatológico, que nos leva a dizer assim: o mundo é mau, o que a gente tem que fazer como fugir? O anticristo ali é em que momento? O anticristo é a grande tribulação. Qualquer período que tiver grande tribulação, o anticristo está localizado ali, nas 3 visões. Pode falar, Lucas. Eu queria deixar um versículo em Daniel que fala da tribulação. Pode falar. É Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Essa semana simboliza 7 anos. Certo. E na metade da semana, que em 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a obração, e sobre a casa das abominações virá o assolador. Que a gente fala que virá o anticristo, que fará uma aliança com o povo de Israel. Que eu creio que será, qual que será a aliança? Que hoje em Israel tem um monte, que é o templo de Salomão, tem uma mesquita. Uma mesquita. Então o que eu acredito assim, que a gente vê, as profecias bíblicas, queria fazer um acordo com o Islã
para construir o templo de Salomão do lado. E irá ter, ele fará uma aliança. Mas o templo de Salomão vai ser construído aqui em São Paulo. Exatamente. E é o perigo, porque os judeus podem ver isso e já começar a querer que será o líder político, que será o anticristo, que irá construir esse templo. E o povo judeu começará a adorar, e depois de 3 anos e meio, ele irá se assentar na cadeira que ela comecia a sentar, onde que o judeu será se revoltar, começa o período que é da grande tribulação. Os amilenistas veem essa visão como Tito, a invasão de Tito, eles veem como Tito, o imperador. É igual Mateus 24 e 25. A gente vê o futuro. Os amilenistas veem também o general destruindo. Que é importante. Semana que vem nós vamos apresentar o amilenismo. Na hora que a gente vai poder ter uma visão das 3 correntes, aí a gente vai poder pesar, né, que pontos uma pode ser mais consistente que outra. E quando ele fala a abominação assoladora, Mateus fala que será isso, que o anticristo irá profanar o templo de Salomão. Então, você vê assim, com todo o respeito, quando você diz assim, é a mais bíblica, isso é uma posição. Eu também posso dizer que a minha é mais bíblica. É uma possível interpretação. O que a gente tem que fazer é tentar, primeiro, não ter discussão que nos afaste uns dos outros. Né? Havendo possibilidade de todas essas interpretações encontrarem lugar na sua mente. Você vai estudar a sua Bíblia e você vai tentar encontrar aquela que lhe é mais lógica. Nesse assunto nós não vamos fechar conclusivamente nenhum lado. Você vai escolher, se você não escolher também, mano. Agora, faz diferença para o modo como você encara a sua vida. Se você é um pós-milenista, você vai encarar a humanidade de forma tão positiva. Então, por exemplo, você poderá entender que a associação entre cristianismo e ciência é tudo que a gente precisa para ser essa sociedade. Nós precisamos do cristianismo e da ciência. Olha, já é uma posição. Já é uma posição em pensar que vem determinado pela posição escatológica. Assim, não, o cristianismo tem que realmente chegar a todos os lugares, é a nossa obrigação influenciar fortemente todos os ramos do conhecimento no nosso mundo. Mas o pós-milenismo, ele é a favor da tecnologia. Todos nós somos. Não, mas eu digo que, por exemplo... Não, ele viu a tecnologia como o crescimento. Tudo que é progresso positivo, o pós-milenista vai dizer, isso é bom. Porque tem, por exemplo, aquela história de que vai ser colocado lá o símbolo da besta e tal. Então, na cabeça do pós-milenista, isso não é progresso, isso é regresso. Isso já é. Porque isso é separatismo. Só vai comprar quem tem número. Isso não é reino de justiça e paz. Entendeu? E para eles, esses períodos de tribulação são perigosos. Agora, outra pergunta. Ali dentro do milênio, ele já disse que vai haver morte. Mas ele já ouviu também dizer que as pessoas vão procurar morte. Quando é que as pessoas vão procurar morte? Sim, aí é quando Cristo vier para julgar mesmo, né? Eles vão pedir que os mortos caiam sobre nós, que eles estão vendo que Cristo é uma incorrupção. Mas eles vão conseguir morrer se fizerem lá, por exemplo, suicidar. Aqui é o seguinte, se não tem um corpo glorificado, como é que um corpo não glorificado, sem a graça da vida eterna, pode viver 1000 anos? Como é possível, para os crentes que estão glorificados, já têm a vida eterna completa? É fácil entender. Os ímpios não. Entendeu? Pois não. É que o Senhor falou como vai reinar, e baseado em Isaías 62, 63, para que quando Jesus reinar, ele tirar todas as maldições da terra. A única maldição que não será tirada é a da morte. Isso. Mas ele irá restaurar os planetas, restaurar a natureza. Sim, isso. Assim, pecado ainda haverá. Não, pecado haverá. Haverá ainda pecado. O problema não é com a natureza. O problema é a relação do crente glorificado com o homem pecador. Com a presença do pecado no mundo. Porque foi a presença do pecado no mundo que sujeitou a natureza. É que nós estamos reinando na Jerusalém. Porque assim, pelo que eu entendo um pouco de amilenista, é que vocês não creem também que a Nova Jerusalém será visível. Não será, a gente crê, porque assim, pelo nome hebraico, Yerushalayim,
In é plural. Então, tem uma Jerusalém celeste e tem a Jerusalém terrestre. Sim, os crentes também, existe a terrestre e a celestial. Mas a terrestre será substituída pela celestial. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Bom, irmãos, apresentado aqui conceitos básicos, eu disse para vocês, procure estudar, procure ver, conhecer. Quero lembrar como é que esses conceitos vão ficar na minha cabeça. Então tudo tem a ver com a volta de Jesus. A volta de Jesus é pré, ou a volta de Jesus é pós. Esses dois conceitos são bem fáceis de se entender. Tá? O importante, se você adotar uma visão como essa, seja ela qual for, você saber aplicar o pensar teológico à sua visão. Se você é um pós-milenista, você sabe que o seu envolvimento com a sociedade, ele parte de uma visão de que você precisa fazer isso pela sociedade. Não é só algo que você tem que desejar. É a igreja que vai fazer isso com a sociedade. Numa visão pré, ela é uma visão mais interior da igreja. É a santificação, a purificação da igreja, o objetivo final da sua vida aqui, por enquanto. Você prega o Evangelho, mas você prega o Evangelho para formar na igreja. O pós-milenista vai pregar o Evangelho para também mudar a sociedade. O pré vai pregar o Evangelho porque a igreja é forte na pregação do Evangelho e é a santificação, talvez seja a doutrina mais fundamental para o pré-milenista nesse período de aguardo na volta do Senhor Jesus. Porque quando Jesus Cristo voltar, está tudo resolvido. Nós vamos para o céu, ele muda a gente. Os ímpios, Jesus vai resolver governando eles depois. Então essas são as prerrogativas de cada uma delas. Vocês querem ver se o time de vocês perdeu lá, não sei que lugar está jogando? E eu quero encerrar, tá bom? Os irmãos que estão publicando seus corintianos, fiquem triste, né? Pastor, pois não. A gente estudando em casa, a gente viu um vídeo do pastor Augusto Nicodemus, em que ele falava que em todas as doutrinas tem 5, concordam em 5 pontos, né? Que Jesus vai voltar, Jesus vai julgar os vivos e os mortos, vai haver ressurreição dos mortos, Satanás vai ser julgado e condenado, e que vai ter um período de paz e prosperidade. Sim. Só que discordam em períodos. Veja, eu estou dizendo para vocês aqui, se achou de nós, determinadas coisas nós pensamos igual. Né? Em outras coisas não, por causa justamente de onde está localizado aquilo. Mas há discordâncias assim, que separam as visões, elas não são tão unificadas. As discordâncias que separam as visões, mas o que a gente quer ser, tentar ser justo com as interpretações bíblicas. Nós calvinistas não acreditamos que existe uma interpretação bíblica perfeita no estado em que nós estamos, que é o estado de queda. No estado de queda nós não temos condição de ter uma interpretação bíblica. Não é do milênio, é de muita coisa. Nós cremos na iluminação do Espírito Santo, que a Bíblia diz que a iluminação do Espírito Santo nos conduzirá a Cristo. Então, que mesmo havendo falhas em muitas de nossas interpretações, o Espírito Santo ainda assim nos conduz a Cristo para termos uma fé viva nos pilares da fé. Cristo veio, homem, perfeitamente homem, Deus, perfeitamente Deus. Cristo vai voltar e julgará vivos e mortos. Eu tenho o livro do... Como é que é o nome? Nossa, está horrível falar. Scheffer, a teologia sistemática de Scheffer. Scheffer é pré-milenista. E o Scheffer, ele faz uma avaliação das três posições. E o Scheffer diz uma coisa muito interessante, que nós temos homens, tanto no início da igreja primitiva,
quanto na Idade Média, quanto nos períodos mais modernos, pós-reforma, homens de Deus que tinham visões distintas. Mesmo os famosos pais da igreja, nós tínhamos os milenistas, que eram os famosos hoje amilenistas. E nós tínhamos já os pré-milenistas naquela época, duas visões distintas. Entendeu? Então, ao longo da história da igreja, elas vieram mais ou menos aparecendo. O debate se tornou mais forte depois da reforma. Por quê? Porque quando nós tínhamos a igreja católica como o cristianismo absolutizado teoricamente, nós tínhamos uma visão monolítica. Isso não era importante. O importante é se filiar à igreja, porque é a igreja que é nos filhos. A salvação é importante no tempo presente através dos sacramentos. Então essas doutrinas, elas não tinham a relevância que na reforma elas vão ter. Porque na reforma, agora a volta de Cristo é urgente. Então você vai ver os hinos da reforma, né? Pós-reforma são hinos que falam da volta de Cristo. Pode pegar o de Martinho Lutero que está no nosso cenário. Só não, agora começou, a volta de Cristo está próxima, porque a igreja está se formando e o Evangelho está se espalhando. Aí os reformados começam um movimento de mandar missionário para todo lugar dentro do Brasil. A visão então de missões, que foi falado aí, é pós-milenista, né? Porque ela trabalha muito com o fator humano. Todos eles têm visão de missões. A missão pós-milenista é uma missão mais social. Então, eu estou arriscando aqui, eu não li isso em nenhum lugar, eu estou usando a lógica. Ela será uma missão mais social, porque a sociedade é o interesse pós-milenista. A missão mais pré-milenista é de alcançar os eleitos, aqueles que são pré-milenistas que querem a eleição, ou de alcançar o maior número de convertidos para a igreja, de formação da igreja. Então, mas a visão missionária, ela trabalha tanto com o fator humano, da socialização, do progresso. Mas nem todas, né? Tem visão missionária que é tirar você de lá e você cá. É inserir você na igreja e esquece o mundo. Não, me baseando. Nós temos igrejas que funcionam assim. Por exemplo, há poucos tempos atrás, algumas igrejas não podiam assistir televisão. Ainda tem. Então, esse é um. Veja, pensado ou não, essa era uma visão de retirada do mundo. Pastor. Alguém levantou a mão ali. Quero encerrar, vou dar a palavra a vocês dois, depois a gente encerra por causa do horário. Não, se você for ver os grandes avivalistas do século XIX, Jonathan Edwards, Matthew Henry, todos eram pós-milenistas. Sim, porque o século XIX era o século do grande progresso. Né? Eles estão vendo a ciência crescer e estão vendo os Estados Unidos. Nos Estados Unidos surgiu o quê? Uma nação orientada pela palavra. A cabeça deles, vamos espalhar isso para o mundo. Não, só uma pergunta. A questão do fator eleição é diferente do pré-milenista e do amilenista? Não, você tem pré-milenista que crê na eleição, tem pré-milenista que não crê na eleição. Você tem, dentro do pré-milenismo, você tem pessoas que têm visão diferente. Há muitos pré-milenistas que não creem na eleição, na predestinação como nós cremos. Porque não é que eles não creem na eleição, eles creem de uma maneira diferente. Porque a eleição está na Bíblia, não está escrito. Mas a interpretação é outra. Porque nós temos um movimento pentecostal brasileiro é majoritariamente pré-milenista. Tá? Amilenistas normalmente são predestinistas também. Creem na predestinação. Normalmente. Mas como normalmente não significa sempre. Bom, nós vamos encerrar. Obrigado pela participação de vocês. Espero que um pouquinho vocês tenham conhecido essas duas visões. Tenham ficado mais arejadamente de vocês. Vou orar bastante, jejuar bastante, para vocês se converterem. Faça você. Quero agradecer a vocês pela participação. Tá? Senhor, sabemos que é muito importante aguardar a tua volta. Dispõe nosso coração para que as coisas
que dizem respeito ao teu reino sobre nós. E que, ó Deus eterno, possamos amar essas coisas. E amando essas coisas, possamos viver com um pensar escatológico positivo. Agradeço pela vida desses irmãos, interessados na palavra, interessados em conhecer as coisas da tua palavra. Dispõe o coração deles a crescer ainda mais. Ajuda-nos a frutificar como amigo. Dá-me discernimento da tua vontade. Dá-me discernimento das tuas coisas. Ajuda-me. Ó Pai querido, guarda-nos sob tua mão, sob tua proteção. Ajuda-nos a pregar o Evangelho com mais amor e amar os perdidos, para que eles também conheçam Cristo. E conhecendo, também tenham a palavra em seu coração e que ela frutifique. Agradeço isso, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, só quero dar alguns avisos. Para você que sábado tem um tempinho, sábado na igreja do Jardim Eliane, haverá federações de homens, mulheres e crianças. Crianças também. Né? Invista na vida do seu filho, porque ele não pode vir sozinho. E aproveita, vem você também e vá para a federação. Lá os homens vão ter uma aula sobre liturgia. Como dirigir uma liturgia. Tão oportuno aprender isso. Tá? Aprenda, por favor. Eu me justifico porque estarei sábado dando um curso de Sapopemba, na igreja de Sapopemba, onde vários cursos serão dados, ministrados ao mesmo tempo. Um curso sobre como dirigir reuniões, um curso sobre pregação, como fazer pregação, como dar aula de escola dominical. Né? Então assim, aproveite, ou em lugar do outro, aproveite. A nossa federação começará às 3 horas lá. Ok? Ivone, se alguém quiser ajudar a carregar as crianças, precisa vir aqui.